Bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos continuar a análise do crime de latrocínio, previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Mas hoje nós vamos falar sobre a coautoria. Quando o indivíduo ele está participando desse roubo e ocorre a morte, quando ele vai ser responsabilizado também pelo latrocínio e quando ele não vai ser. Hoje nós vamos fazer essa análise sobre o crime de latrocínio. Bom, a coautoria, então, nosso primeiro apontamento importante. O coautor, que de maneira consciente participa de um crime de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo fatal tenha sido feito pelo comparsa, pois era, no mínimo, previsível que esse resultado pudesse ocorrer. Então, aquele agente que previamente ajustado com outro ou outros saem na intenção de praticar o crime de roubo com emprego de arma de fogo, então esse resultado do latrocínio, da morte da vítima, é previsível. Então, se ele adotou a conduta de participar também desse roubo, sabendo que todos utilizariam armas de fogo para fazer o roubo, o resultado era previsível. Então, dessa maneira, se o indivíduo, junto com outras pessoas ou outra pessoa, pratica o crime de roubo, mesmo não sendo ele que tenha feito o disparo fatal, mesmo que seja o comparsa, esse indivíduo também vai responder pelo crime de roubo, certo? Esse é o nosso primeiro apontamento. Segundo apontamento também, uma questão peculiar, e com relação àquele agente que só fica responsável por levar e depois dar fuga aos agentes quando vão praticar o crime de roubo. Ele não desce no local, ele não vai até as vítimas, ele não aponta arma, ele não dá ameaça, não pratica nenhum tipo de violência. Ele apenas fica no carro, leva os agentes, os autores até lá, e depois que os autores terminam de praticar o crime de roubo, os autores então vão embora e ele fica responsável em dar fuga. Será que esse indivíduo também vai responder pelo delito? Esse é o nosso segundo apontamento. Da mesma forma, se o coautor, previamente ajustado com os demais para a prática do crime de roubo, fica responsável por levar os assaltantes ao local do delito e ali os aguarda para dar fuga, também responderá pelo crime de latrocínio. Tá? Por quê? Aqui também deve-se considerar a situação do coautor, que fica responsável só por levar e dar fuga depois, se ele sabe que esses indivíduos vão praticar o crime de roubo. Só vou acrescentar aqui, prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo. Então, se ele previamente sabia que esses indivíduos praticariam esse crime de roubo com emprego de arma de fogo, mesmo que ele só fique responsável, fique só incumbido de levar e depois de dar a fuga, mesmo que ele não participe do roubo, ele também vai responder pelo crime de latrocínio, se ele sabia que esse crime seria praticado com emprego de arma de fogo. Né? E isso leva ao nosso último apontamento, que é: todos os envolvidos responderão pelo crime quando houver previsibilidade do resultado, principalmente quando para a prática do delito é utilizada a arma de fogo. Certo? Agora vamos imaginar de maneira contrária. O agente ele fica responsável só em levar e dar fuga aos autores que vão praticar o crime de roubo, só que ninguém está utilizando a arma de fogo. Fica ajustado entre eles que eles vão praticar o crime de roubo, mas ninguém declara que está com arma de fogo e nem fica ajustado que vai ser o roubo vai ser realizado com emprego de arma de fogo. Então esse agente não sabia. E aí todos estão praticando delito lá, de repente chegam e ameaçam, simulam que estão com armas, e um deles, sem que os outros saibam, de fato levou uma arma. Chega lá, vai cometer o roubo e em decorrência da violência lá, ele dá um tiro e acaba matando a vítima. Nesse sentido, os agentes não responderão pelo crime de roubo, porque essa situação não era previsível. Ninguém sabia que ele estava levando a arma, certo? Então o que deve ser analisado no crime de roubo? A previsibilidade. Se havia a previsibilidade da morte da vítima e isso de fato vem a ocorrer, os coautores, mesmo independente se é uma função mais simples ou mais complexa de participar do roubo mesmo, responderão pelo crime de latrocínio. Agora, se eles não sabiam da existência dessa arma de fogo ou o resultado não era previsível que a vítima pudesse morrer, pudesse vir a óbito, não vai responder pelo crime de latrocínio.
Então, essa questão se o coautor vai responder ou não, fica do critério da análise da previsibilidade do resultado. Mas fato é que quando há emprego de arma de fogo para praticar o roubo, a jurisprudência, a doutrina entende que o coautor assumiu a previsibilidade, ele tinha previsibilidade do resultado, certo? Então, utilizou arma de fogo, a jurisprudência e a doutrina entendem que existe previsibilidade e todos os coautores responderão pelo crime de latrocínio. Nos demais casos, deve-se analisar a previsibilidade do resultado, se era previsível ou não. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continuem nos acompanhando.